Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto Bloqueio Não Vem. Esse é o nosso quarto ano. Eu sou a Naná. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lai e sejam bem-vindos a mais nova temporada do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Como de praxe, a gente sempre começa o ano fazendo como se... Na verdade, toda vez que a gente volta do nosso hiato de férias, a gente sempre faz isso. Que é como se fosse aquela redação de Bem-vindo de Volta das Férias que tinha no colégio. Então, esse é o nosso Bem-vindo de Volta das Férias. Versão, o que a gente andou escrevendo, lendo, assistindo e quais são os nossos planos para essa temporada do podcast. Então, para 2025, né? Quais são os grandes planos para 2025? Ano passado a gente vinha comentando que a gente vinha lendo pouco, né? Na Tanto eu verdade, quanto a Naná. não é os planos, né? É o que você fez nesses 3 meses de férias? Foram 3 meses? Não. A gente parou em Foram três. dezembro. Foram quase 3 meses. Mas então, a gente meio que teve essa conversa no passado sobre o que a gente queria fazer no ano seguinte. E a gente comentou sobre leitura, que a gente, né, não tinha lido tanto. Então, o que eu fiz? Dezembro eu me dei férias mesmo, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi assistir o mesmo musical várias vezes. Porque eu tava buscando inspiração para uma coisa que eu iria escrever futuramente. Então, eu revi Bridgerton e eu revi um sem número de vezes Redstone. E aí por quê? Porque eu disse que janeiro, a partir de janeiro as coisas iam ser diferentes. Sabe aquela promessa de ano novo que você faz? Não, este ano eu vou fazer X coisa. E aí foi essa basicamente a minha promessa de ano novo. Eu iria ler mais, eu iria escrever mais. Porque eu achava que eu tava devendo muito, assim, tipo assim, ano passado eu atualizei 2 vezes a minha long fic. Tipo, e é uma atualização mensal, então, tipo, eu atualizei no começo do ano e depois no final do ano e só. Então isso me pegou muito. Então eu disse, não, agora eu vou me organizar, eu vou fazer uma escala de postagem, um calendário fixo de atualizações de tudo e eu vou escrever e eu vou manter essa agenda a qualquer custo. A partir de fevereiro, eu disse que eu ia começar a fazer isso. Então, é porque tem muita coisa meio que acontecendo ao mesmo tempo, tipo, várias coisas. Eu tava com muitas ideias, então eu resolvi que eu ia aproveitar esse clima de eu quero muito escrever, eu tô me sentindo muito autora. Então eu fui abrindo várias pastas para organizar roteiro e tudo mais. Então, tipo, eu acho que janeiro, depois desse tempo todo que eu passei assistindo as coisas para escrever, eu fui lá e comecei a montar o roteiro. Então, o que que eu fiz? Janeiro basicamente foi me organizando para fazer acontecer os meus planos. E o que seriam esses planos? Basicamente, eu tô com a ideia de finalizar finalmente a minha fanfic de Spy Family, que tá lá, tô enrolando, tem mó tempo para terminar isso. Ela foi começada a ser postada em 2022. A gente já tá aqui no começo de 2025, ainda não acabou. Então, a minha ideia é terminar isso ainda esse ano. De preferência, ainda nesse semestre. Acho que vai dar certo. Tem caminhado bem o suficiente para isso. E aí, eu ressuscitei as minhas obras, que eu tirei tudo do Ink Spirit de material que era né, original, que não era fanfic. E eu comecei a repostar tudo no Scrive, né? Até o último momento, até a gravação desse episódio, tá tudo sendo postado no Scrive porque foi o lugar que eu achei que não tinha influência de inteligência artificial. Não sei se vocês estão por dentro, mas o Ink Spirit tem alimentado uma inteligência artificial utilizando sem permissão, né? Na verdade, quando você assina os termos e contratos, né? Diz que aceito e pretendo continuar. Quando você faz a sua conta no Ink Spirit, você concorda que os seus textos vão alimentar uma inteligência artificial. E você não consegue dizer que não, sabe? Em nenhum momento. Você não consegue desautorizar.
Então, como eu não concordo com essa prática, eu tirei tudo do ar. Do Ink Spirit tem, eu acho que um ano, mais ou menos. E quando foi agora, em fevereiro, eu comecei a repostar Fora dos Holofotes, que é praticamente a minha cria favorita dos meus originais. E, cara, está sendo um processo muito engraçado, porque eu comecei a escrever mais ou menos ali em 2016, né? Eu lembro que eu comecei a escrever durante a época que eu era estagiária no laboratório. Então, quando eu estava muito entediada no laboratório, eu, né, tinha minhas folgas, eu começava a escrever algumas partes, e aí foi daí que a ideia foi surgindo, foi aumentando, crescendo e se tornou, né, o original, a primeira versão desse original que a gente conhece. Mas aí, tipo, as coisas mudam, né? Porque nessa época eu era apenas uma jovem universitária, vivendo entediada, e hoje em dia eu sou uma pessoa completamente adulta, talvez. E, sei lá, muita coisa aconteceu. Aconteceu uma pandemia, aconteceu várias coisas na minha vida pessoal e afins. E, tipo, essa perspectiva que eu tinha de vida e até, sei lá, de várias outras coisas foram mudando, obviamente, no decorrer dos anos. Afinal, passou praticamente uma década. E é muito engraçado e ao mesmo tempo estranho me deparar com isso, sabe? Quando eu tô revisando agora pra repostar. Porque tem umas coisas que eu olho e digo, cara, eu acho que eu não iria por esse jeito, sabe? Eu não faria esse plot assim, eu não seguiria isso aqui. Mas tudo bem, sabe? É aquela coisa, tô abraçando o fato de que foi feito 10 anos atrás, era uma outra linha de pensamento. Se eu fosse começar a fazer hoje em dia, ia ser de outro jeito. Então a ideia está sendo basicamente dar uma relida, né, no que foi escrito, organizar os rascunhos que foram feitos, assim, tipo, 3 anos atrás. Eu lembro que eu terminei de escrever as cenas assim, de forma meio solta. Tipo, terminei os capítulos, terminei tudo, mas só assim. Escrevi a cena e não conectei com a outra, sabe? Ficou bem solto. Então agora eu tô fazendo esse trabalho de organizar tudo. E, né, revisando a ortografia e tal, e repostando lá no Scrive. E foi muito engraçado também, durante esse processo todo, foi que eu sempre tive pra mim que a única pessoa que lia essa história era eu e você, né? No caso, eu e a Nana, porque eu escrevia e a Nana porque a minha Nana é minha beta. Eu nunca acho que ninguém tá lendo o que eu escrevo. Eu, nunca- eu sempre acho que não tem ninguém lendo, então, normal. Cara, foi muito engraçado, tipo, porque as minhas coisas, quando eu escrevia histórias originais, nunca tiveram tanto esse feedback e tal. Alguns contos, sim, tipo, uma coisa isolada. Tem um conto que toda vez que eu reposto, sempre vem pelo menos umas duas pessoas pra dizer, nossa, que legal. E eu sempre fico, nossa, que bom que você gostou. Mas assim, pra mim tanto fazia, sabe? Tipo, quando eu resolvi tirar do Inkspirit, eu botei um anúncio dizendo, olha, é o seguinte, eu vou remover da plataforma, eu vou procurar um outro lugar pra postar essa história. E é isso, aguardem notícias. E nunca mais dei notícias, na verdade. Eu simplesmente retirei tudo. E só deixei os links das minhas redes sociais e tal, no site. E aí que, em dezembro, eu recebi uma ESC, não sei se vocês ainda lembram desse site muito antigo chamado Tumblr. Então eu recebi uma ESC no Tumblr perguntando, ué, pra onde foi? Pra onde foi para os holofotes? E aí, eu não respondi na época em dezembro, até porque eu só fui visualizar essa mensagem quando eu fui abrir os meus e-mails, que eu vi, tinha uma notificação do Tumblr. Eu pensei até que tinham, sei lá, encerrado minha conta. Aí eu fui ver, eu fui descobrir. Eu não lembrava a senha do Tumblr pra poder responder a pessoa. Eu fiquei mó tempão tentando quebrar a cabeça, aí depois eu desisti e redefini senha, enfim, aquele inferno de sempre. E aí eu fui responder a pessoa dizer, ó, é o seguinte, estou repostando agora no Scrive a partir de fevereiro e tal, tudo bonitinho. Fiz praticamente um post oficial explicando as razões de por que que mudou tudo pro Scrive. E é, foi meio que engraçado, porque, tipo, tem 10 anos e pra mim, na minha cabeça, só quem lia era a gente. De repente, realmente tinha alguém interessado que tava acompanhando e que tá procurando o final dessa história até hoje. Enfim. E é isso, sabe? Basicamente, o que eu tenho mais feito nesse começo de ano tem sido escrever e planejar coisa. Então, Reescrever é muito difícil. Eu tava falando com a
uma É, autora, outro dia do que quisesse, ela também está reescrevendo uma história dela. E eu também comecei a reescrever outra que minha também de 2015. E a gente estava justamente isso, que é muito mais difícil reescrever do que escrever uma do zero. Justamente por isso que tu falou, foi tipo 10 anos atrás. Então, tem um monte de coisa que eu leio e eu fico dizendo, por que eu coloquei isso daqui? Por que isso aqui? O que é isso aqui, meu Deus? E aí só que eu fico tipo dividida, porque ao mesmo tempo que eu não quero mudar completamente o que eu escrevi, porque eu acho que não seria justo, eu acho que não seria honesto da minha parte, é, ao mesmo tempo eu fico incomodada com muita coisa que tá ali. E aí, qual que tem sido a minha solução? Acrescentar um monte de coisa nova. Pra, tipo, tirar a atenção das coisas antigas. Não sei se vai funcionar, mas é a única solução que eu tô vendo. Foi o que eu fiz com a outra, que foi Fique Comigo, que eu escrevi ano passado. É, eu botei um monte de cena nova, um monte de coisa nova, e eu acho que ficou bom. Não ficou 100% como eu queria, mas como eu disse, eu acho que não ia ser honesto da minha parte eu reescrever totalmente tudo, tirar coisas que eu tinha botado na época que eu achava interessante de algum jeito, e agora eu não acho mais, né? Mas é difícil. Eu inventei de reescrever, mas eu já tô arrependida. é porque depende, né? Por exemplo, eu tenho uma história que eu comecei a escrever, pra ver como eu sou uma pessoa que escreve devagar. Depois eu quero reclamar do George R. R. Martin, mas aquilo, né? E a hipocrisia? E basicamente eu tenho essa história que eu escrevi ali por 2009, 2010. Na verdade, eu acho que eu comecei ela em 2010, que foi, eu estava no último ano do ensino médio, para ver o tempo. E aí eu não tenho coragem de reescrever aquilo, mas nem a pau, porque o plot inicial tem um age gap muito absurdo. Muito absurdo, o papo de 15 anos de diferença. E a protagonista, ela acaba sendo menor de idade, ela tem 17 anos. Eu disse, não, cara, não tem como eu escrever isso aqui e É eu Pretty continuar Little Lies. concordando. Eu Pretty leio. Little Lies, que a menina tinha 17, 16, e o professor. Era basicamente o plot de Pretty Little Lies, sabe? Tipo, da área com Ezra, que basicamente o cara se forma e vira professor e ele começa a namorar com ela, ele tem 25 e ela tem 17. E aí é basicamente a mesma premissa, sabe? Essa premissa, a história. Todo mundo E tipo, aceitou na época, né? Hoje em dia todo mundo faz post dizendo, meu Deus, é, que absurdo. Mas mas na eu época acho que é ninguém porque. ligava. Eu acho que é porque na época a gente era adolescente e achava muito cool, sabe? E isso para mim soa problemático também reflete muito da nossa geração. É. Tipo, a gente estava acostumada com umas coisas assim, meio que criminosas, e que era vendida como cool, porque o cinema passava como se fosse cool. Muita. Nossa, eu lembro que. Eu sou da geração Tumblr Girl, né? Eu peguei essa virada, na verdade. E eu lembro muito dos posts do Tumblr, que era uma romantização enorme de. Ah, eu não lembro, sei se tu te lembra dessa frase, que era o amor entre um psicopata e uma suicida. Não sei se tu te lembra dessa frase horrorosa, que Ah, era mas ainda, basicamente. ainda tem isso ainda nos romances de hoje em dia. No Dark Não, Romance não entra isso. tem. Mas Ninguém hoje em saiu dia. dessa fase, pelo visto. Não, tem, mas tem um discernimento, sabe? Eu vejo muito, Não ao tem, não. menos. Não tem, não. Algumas pessoas têm discernimento. Eu quero acreditar que as Não tem, pessoas não, que o cresceram, o amadureceram. livro vende igual água, tem fandom nas redes sociais, aí no TikTok. Ninguém tem esse discernimento, não. Ninguém liga. Ninguém tá nem aí. Deve ter Mas é duas que pessoas que tá. se importam só com isso. Só tem duas pessoas, eu e tu, porque Deve assim, ser. porque quando eu vejo uma coisa dessas, assim, eu digo, não é aceitável. Não vou elaborar, mas assim, eu não concordo com esse tipo de história. E aí, assim, era o que eu vinha escrevendo nessa época de 2000, 2010, 2011, 2012, né? Que era basicamente a minha época de 17 a 18 anos. Então, assim, eu não tenho coragem de reescrever isso. Eu tô reescrevendo uma história de quando eu tinha 20 anos e eu já tô achando ruim, sabe? Tem alguns pontos que eu fico assim, amiga, não querendo ser aquela pessoa too woke, mas assim, sabe? E, mas ainda assim, sabe? Tem esses conflitos e
Eu tô tentando não mexer muito, Eu até também porque tento. já tá na terceira edição e eu quero finalizar. E se eu for reescrever, vai dar muito trabalho. Então, tô tentando finalizar a história e talvez um dia lá pra frente, sei lá, em 2026, eu reescreva de fato Fora dos Holofotes. Mas no momento eu só quero concluir, amarrar essa história. E mesmo assim tá sendo esse experimento que é, nossa, é muito surreal. Aí eu fico imaginando se eu fosse reescrever essa história de 2010, nossa, eu não ia ter saúde. Simplesmente, eu não ia ter saúde para aquilo. Porque era muito insalubre, sério. Era um crime em cima de um crime em cima do crime. E, tipo, as coisas iam se justificando de um jeito pavoroso. E aí eu fico assim, meu Deus, como é que isso daqui. E detalhe, eu lembro. Nossa, eu nunca esqueci isso. Eu comecei a escrever essa história no. Essa outra, que é crime em cima de crime. No NIA Fanfiction, na tag de originais. Ainda assim, eu tinha um público razoável. Inclusive, eu lembro que as minhas leitoras eram portuguesas. E eu descobri isso pela forma como elas escreviam. Era muito engraçado. E aí que depois eu tirei ela do ar, como sempre. E eu passei, eu acho que ela pro Wattpad, que foi onde eu finalizei ela. E ainda assim a galera ia atrás e comentava e engajava. Eu disse, gente, isso daqui era. Que história pavorosa de horrível. Sério, eu olhava. Toda vez que eu olhava assim, até hoje eu tenho salvo, né, no Drive, eu Mas olhava assim aí por alto. tem livro pavoroso de horrível aí fazendo sucesso. As pessoas não têm esse critério todo que a gente acha que elas têm. A verdade é essa. Tem isso, né? Mas aí é aquilo, como eu falei, é mesmo, independente de existir livros ruins e que não são responsáveis, eu quero ser responsável com minha escrita e com o que eu coloco no mundo. Então eu Eu sempre também, tomo esse. né? Até porque eu escrevo de brincadeira, eu não tô nem aí se tem gente lendo, não. Se fosse escrever pra ganhar dinheiro, aí eu ia apostar nesses livros aí que estão fazendo sucesso. Eu ia imitar esse povo. Sim. Eu sempre penso isso, sabe? Tipo, se fosse o lance de ser ghostwriter, me manda escrever um dark romance que eu escreveria de boas. Princípios não tenho. Mas se fosse um livro Por meu. dinheiro não tem esse negócio de princípio, não. Uhum. E aí eu fico pensando, se fosse algo meu, algo que fosse levar o meu nome, aí é diferente. Que é o que entra, na verdade, na outra coisa que eu venho escrevendo. Porque não só de repostar os originais, escrever, finalizar algumas fanfics, começar outras, escrever a minha versão de Bridgerton com o Stray Kids, que é o que eu tô planejando fazer esse ano. Eu venho pensando nisso eu acho que desde o ano passado, que foi quando saiu o álbum. Tem essa música em específico, que é da Taylor Swift com a Florence and the Machine, que ela tem um storytelling bem interessante. O nome da música é Flórida. Ela foi lançada no 11º álbum da Taylor. Calma, que eu sempre me atrapalho pra falar esse nome. The Torture Poets Department. The Torture Poets Department. Mais conhecida como TTPD. E, tipo, tem todo o storytelling sobre uma pessoa que se separou e que ela foi pra Flórida pra superar basicamente as coisas que ela tinha passado nesse relacionamento e tal. Só que elas falam de uma forma meio que mística e tudo mais. E essa música sempre ficou na minha cabeça. É basicamente a minha música favorita do álbum. E eu sempre fiquei pensando, cara, tem uma história por trás dessa música. Dá pra escrever uma história com essa música. E aí essa ideia foi se enraizando, eu fui começando a rascunhar algumas coisas e de repente essa história ficou maior do que um conto, que era o que eu planejava fazer. E atualmente eu venho chamado de o projeto ou o algo que eu tenho escrito, que basicamente eu venho desenvolvendo a primeira novela que eu pretendo lançar até dezembro, lançar na Amazon, no caso. Então, tem sido toda uma experiência de roteirizar e usar referência e pesquisar. E é justamente esse ponto, sabe? Talvez daqui a 10 anos eu vá me arrepender de estar fazendo um- uma novela inteira baseada nesse álbum, né, da Taylor, que, tipo, basicamente é algo muito nichado, porque eu vou escrever, basicamente porque eu sou fã dela e me inspirei na obra dela. É bem óbvio isso, eu sempre deixo bem claro, eu deixei claro, inclusive já escrevi nas notas do livro dizendo, ó, é baseado no álbum, é isso mesmo, gente, um abraço, não é plágio de inspiração. E, enfim,
Talvez daqui a um tempo eu me arrependa de ter ido para essa sequência, talvez não seja algo realmente comercial, porque eu não pretendo que seja um romance, tipo, vai ter um casal feliz no final. Inclusive, isso me lembra muito uma conversa que a gente teve, que inclusive virou a minha bio nas minhas redes sociais, que é o qual o seu problema? Por que que você nunca escreve uma história feliz? Então, eu não pretendo escrever. Já tá avisando que o livro não tem final feliz? Basicamente não é, porque Nossa, não é uma história sobre romances. Basicamente ela vai contar, vai ser uma história sobre uma pessoa que passou por três tipos de romance diferentes, mas não quer dizer que esses romances foram felizes. Basicamente é o pós. que Sei lá, eu tristeza. queria. Porque, tipo, não é sobre o romance, não é sobre, tipo, um casal, é É sobre o sobre o sofrimento. romance. Sobre, né, eu acho que é mais sobre a personagem. Aí é que tá, eu não sei, porque, tipo, tem esse nome que é Coming of Age, né? Quando você escreve a história de um adolescente que amadurece. Eu não sei como é que eu vou explicar que ela é basicamente uma protagonista, que ela é adulta e ela basicamente Não amadurece com o envelhece. tempo. Não Ela dá, amadurece. ela não amadurece, ela envelhece. Então, basicamente é sobre isso, é sobre essa pessoa que passa por uma sequência de relacionamentos que foram meio bostas, meio legais, meio alguma coisa, e que o que ela se tornou, né? A pessoa que ela vai se tornando conforme a vida dela muda. Então, basicamente, é isso, né? Tipo, é isso. É uma história sobre uma personagem específico. Então, tipo, é as aventuras amorosas dessa pessoa. E é essa é o meu projeto, é o que eu venho fazendo, né? Eu venho tirando inspiração, a própria T-Eras, né, da Taylor Swift, ela deixou meio que desenhado, basicamente, que como se fosse um musical, como o ato deveria acontecer, né, todos os atos e tal. Então isso também me deu uma ideia, no geral, de como proceder na minha escrita, mas assim, é isso, sabe? Eu tenho uma história sobre uma personagem que passou por uma sequência de relacionamentos específicos, muito específicos, e que foram transformando ela em uma pessoa para chegar justamente no ponto, né, de como ela se tornou uma poeta torturada. Então, é isso. Prometo final feliz? Prometo. Muito feliz? Não. Prometo um casal feliz? Também não. Mas eu prometo que Esperançoso. ela vai É ficar um final bem. esperançoso. É um final esperançoso. Eu sempre falo que eu sou viciada nos livros da Taylor Jenkins Reid, porque ele termina, você fica assim, a protagonista comeu pão que o diabo amassou, mas ela ficou ok no final. Totalmente feliz, totalmente naquele final comercial de margarina? Não, mas um final que você vê que a personagem estava bem, sabe? É uma Que pegada mais realista, né? é uma pegada mais realista. Então, até eu falo que são finais agridoces. E eu acho que basicamente essa é a minha intenção, sabe? Escrever o final meio realista, meio agridoce. Então é isso. Eu não prometo romance, mas eu prometo uma história sobre romances. A minha vida já é muito agridoce. Eu preciso escrever alguma coisa feliz. Eu preciso que seja feliz que eu escrevo. Enfim, o que que eu fiz esses 3 meses? A gente parou em dezembro, né? Eu acho que na época eu estava escrevendo a FIC especial de Natal, foi o que eu escrevi, meio às pressas, porque eu tinha um plot, e aí o plot era muito grande. Quando eu fui planejar, ficou muito grande na minha cabeça. E aí eu sou péssima para simplificar as coisas, eu nunca consigo. Se eu tiver uma ideia e a ideia for muito grande, ela vai ficar esquecida, porque eu não consigo simplificar. E aí eu tive que inventar outro plot, enfim. Mas saiu, não saiu como eu queria. Até, eu nem te mandei, inclusive. Geralmente eu te mando, né, pra te ler. Eu não mandei por isso, porque eu não tava gostando. Mas eu mandei assim mesmo, porque eu queria ganhar um selo. Eu tô escrevendo, mandando minhas coisas pro Fixest, e lá você ganha um selo quando você participa lá dos especiais. Tem a página de autor e você ganha um selinho lá bonitinho. Eu queria muito esse selo. É, e aí eu mandei de qualquer jeito. Enfim, foi. Depois disso, o que eu escrevi?
Já foi esse ano já, no passado foi só isso, no dezembro foi só isso. E aí eu tinha começado. Na verdade, o plano, né, que eu tinha para plano para 2025. Na verdade, o plano não, a promessa. Era escrever. Era, não é. Ainda é a promessa, se eu vou cumprir ou não. É escrever mais fanfic. Eu escrevi pouco fanfic ano passado. Ano passado, acho que eu só reescrevi Fica Comigo, que é com o Tom Hiddleston. E eu não escrevi mais nada, eu acho que de fanfic. Porque eu meio que me afastei, né, de fanfic, porque eu me afastei de tudo que é fandom que eu fazia parte. E aí eu disse, não, esse ano eu vou voltar para as fanfics. Não sei como, porque eu continuo afastada dos fandoms. Eu não tenho assistido nada de novo, não comecei nada, não entrei em fandom nenhum, então eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Mas eu decidi, ou fui forçada, não sei, a escrever de novo com esses K-pop idols aí. Não sei o que vai sair dessa invenção. Tá saindo aí umas coisas. Eu tô gostando de fandom, não tem problema. Eu sou Statin, eu posso te apresentar meus dois fandoms. Eles se odeiam, mas eles geram muito entretenimento, tá? Eu não tenho mais essa paciência. Juro por Deus, como eu não tenho mais paciência pra fandom, especialmente de K-pop, que foi o último fandom que eu larguei. Mas eu. Não, realmente é difícil, viu? É muito difícil. Principalmente porque a gente já tem assim uma idade, a gente não tem paciência para determinadas Não discussões, tenho, eu não tenho, determinadas cara. coisas. E Então, aí tipo, às vezes você. eu abro e eu abro a timeline do falecido, né? Twitter, atual X, e eu frequento lá, basicamente, muito porque material, assim, tipo, tá tendo turnê agora, né? Tanto do Stray Kids quanto do ATEEZ. Então, tipo, vídeos da turnê sempre rolam mais rápido por lá. E aí que, assim, as discussões, sabe? Ah, porque aconteceu X coisa no show e devem ter brigado. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não, Não calma. dá, o As povo não pessoas sabe não curtir as conseguem. coisas. É isso que eu falo, É, não sabe curtir, não sabe apreciar, sabe? Nossa, às vezes é muito difícil. Tem umas discussões que eu fico assim mesmo, nossa, só se fala disso aqui no interior do Pará. Então, eu ficando longe disso, eu consigo apreciar mais as coisas. Então, eu decidi que eu ia escrever mais fanfic, e aí eu comecei a escrever aí. Tá indo, tá fluindo, não sei o que vai sair disso. Tem a fanfic que eu tinha começado com, que era do Batman, do filme. Também não sei se vai sair, porque ela é longa, e esse ano eu decidi que eu vou desistir de escrever coisa longa, eu não consigo. Eu preciso escrever as coisas enquanto eu tiver no episódio de mania, assim. Me dá assim, uma ideia, e aí eu tenho que escrever naquela hora e terminar ali num espaço de tempo curto. E se eu não terminar, eu não vou terminar nunca mais. Se passar aquela loucura, aquela obsessão, eu não escrevo mais. E, enfim, tem 2 capítulos dela, eu mandei um pro site, eu já não quero mandar mais o outro, porque eu não sei se eu vou escrever o terceiro, eu não quero mais escrever, eu não consigo escrever coisa grande, eu desisti, já aceitei que eu não consigo, eu abuso logo dos personagens, eu abuso do plot, eu não quero mais saber. Então agora tudo que eu for escrever esse ano vai ser no máximo ali 40 páginas ali do Google Docs, ou do Word, sei lá, onde você aí cada escreve. Porque eu acho que é um tamanho suficiente para desenvolver ali uma historinha. Então eu me coloquei esse limite. Se a minha ideia passar disso, eu não escrevo. Porque eu não vou terminar. Eu não vou terminar, eu não gosto de. Eu fico frustrada que eu não consigo terminar. Então eu não vou me frustrar de propósito. E aí, plano mesmo de escrever esse ano é só essa fanfic que eu quero reescrever do Loki, que é de 2015 também, que eu comecei a reescrever. Mas é muito difícil, como eu falei, tá fácil não, mas vai sair. Essa é a única que eu garanto que vai sair, porque eu quero muito reescrever ela. E as outras eu não vou prometer nada, mas vamos ver aí, vamos torcer. De leitura, por incrível que pareça, eu li
pouquíssimo fanfic esses últimos. Não, acho que dezembro, janeiro eu li pouco. Esse mês de fevereiro eu li bastante. Mas eu li bastante no Flixdesk. Eu tenho lido muito pouca coisa no AO3, porque as fanfics que eu acompanho lá, que são longfics, não estão atualizando. As autoras sumiram. E geralmente eu gosto de ficar olhando lá se tem coisa nova, mas eu nunca mais olhei. Sei lá por quê, não me deu vontade de olhar. Então eu não vi nada de especial, assim. Tem as que eu te mandei lá do Flixdesk, que eu li, que eu gostei, de algumas que eu te recomendei lá. E lá no site estão as meninas que escrevem muito bem, coisa PR, assim. E foi lá que eu li esses últimos dias. De livro, esse ano eu li o primeiro já, que foi o A Guarda-Costas, eu esqueci o nome da autora. Mas depois eu vou falar dele no podcast aí no futuro, que eu achei ele bem bom. E acho que foi isso de leitura. De escrita não tem plano nenhum, que eu não vou fazer mais plano. Não assisti nada novo, por preguiça mesmo. Começaram algumas coisas aí interessantes aí em dezembro, janeiro. Mas eu, com preguiça, não assisti nada novo. E é isso. Para esse ano, eu vou continuar tentando escrever fanfic. Não sei como vai ser, porque, como eu disse, eu não tô em nenhum fandom. Então eu não sei de onde é que vão sair essas fanfics. Mas vamos ver, né? Eu já falei que qualquer coisa só. Cara, não precisa necessariamente, eu acho assim, né, pelo menos, né, no meu ponto de vista. Você não precisa necessariamente interagir com o fandom pra criar suas Não, eu, fanfics. eu, eu, eu concordo, eu concordo. Inclusive, eu Tanto, defendo essa teoria. tanto que eu É, acho que foi a do NCT, cara. Eu escrevi metade de uma saga, depois eu abandonei por motivos de, né, fiquei chateada com algumas coisas que aconteceram é. com o NCT. E aí eu parei, mas, tipo assim, eu não acompanhava todas as units do NCT, só o AV. E aí, basicamente, eu escrevi sobre vários membros de outras units. E eu não interagia com o fandom, era A, só na a, a, vibes. a questão é que todo dia acontece uma coisa que me deixa chateada no K-pop em geral. Só não só no grupo. Que às vezes nem é num grupo que você é fã, mas né, você acaba sentindo do mesmo jeito. Porque você fica pensando, pô, isso podia ser com o fulano, com o ciclano. Porque o K-pop, a problema dos fandoms é que os fandoms eles se acham muito melhores do que os outros, né? Eles acham, "Não, nunca aconteceria com fulano. Fulano nunca faria isso. Mas será mesmo que não aconteceria com fulano? Então, Agora, é, agora tu falou uma coisa que me pegou um pouco Me pegou um pouco no geral. É, falando em fandom, em se sentir melhor, eu achei meio que engraçado que esse ano agora, em janeiro, teve o comeback do GOT7, depois de 3 anos. E foi meio que engraçado ver que parece uma reunião, assim, tipo, sabe quando tem aqueles parentes que não se vê há muito tempo, tipo, papo de anos, e aí eles fazem uma reunião na casa de um parente específico e todo mundo se reencontra? Foi muito isso, a minha timeline. Basicamente era do nada, saindo assim do bueiro, todas as HZs se cumprimentando e falando, interagindo, foi bem legal. E, assim, foi meio que engraçado, porque nessa época que tava todo mundo super feliz e saiu o MV, e os meninos estão cantando aqui, estão ali fazendo apresentação ali, tá todo mundo junto, e tem behind the scenes, e tem entrevista. Obviamente, outros fandoms que a gente não precisa citar. Na verdade, não foram outros fandoms, foi um fandom em específico, veio pra cima, né, querer cantar de galo. E eu achei meio que engraçado que aquilo, né, cara, né, o tempo, a, a, a idade, tipo, teve alguns atritos? Teve, mas não teve aquela fanwar que a gente via antigamente, sabe? Tipo, o tempo todo gente discutindo. Teve algum, algum estresse. Eu vi na timeline algum estresse com alguns, assim, né? Por causa de votação, umas paradas assim meio estranhas. Mas eu achei muito engraçado, tipo assim,
sabe, você sentia o famoso, gente, eu amadureci, eu tô melhor do que isso, eu tô muito maior do que ficar batendo boca com esse pessoal. E só eu tava, sabe, curtindo. E eu acho que é muito sobre isso, eu acho que a experiência de fandom devia ser muito mais sobre isso, sobre tá curtindo algo, aquela coisa, seja o grupo, ou música, ou filme, ou mangá, o que quer que seja, o que quer que seja, assim, no geral mesmo. E você tá dividindo, sabe, esse divertimento, esse entretenimento com outras pessoas, sabe? Sem aquela coisa, sem o estresse, sem, porque deveria ter isso, porque deveria ter aquilo. Não, é só literalmente aproveitar, sabe, o que você tá tendo e você se divertir com outras pessoas que também gostam da mesma coisa que você gosta. Eu acho que a experiência de fandom seria muito maior e muito melhor se fosse mais nessa linha de pensamento, sabe? Mas aí as empresas não iam ganhar dinheiro, né? Tem isso. E não tem isso. Então isso só funciona para grupos como o GOT7 mesmo, que eles mesmos já não estão mais nem aí para isso. Eles estão voltando porque eles se sentem gratos, porque eles não estão mais com intenção nenhuma voltando assim. Então, nesse caso, funciona. Tipo, o Super Junior, TV Ski, entendeu? Eles não estão mais dessa de fazer dinheiro, vamos fazer sucesso. Não, isso é coisa de grupo da quarta geração, da quinta, entendeu? É essa galera aí que gera briga, que gera engajamento, que gera dinheiro para essas empresas. Esses grupos aí da segunda geração, eles não estão mais nem aí para isso. Os fandom já não engajam em briga. Mas enfim, o que eu tava falando? Essa enrolação toda, eu não lembro o que eu tava falando. Assim, que eu não consigo mais engajar. Exatamente o que eu tava falando, é isso. Eu não consigo mais engajar em fandom, principalmente K-pop, porque justamente por isso. Eu não tenho mais essa paciência, eu não tenho mais saco pra estar o dia inteiro, sabe, pra saber o que estão falando, o que não estão falando. Certas coisas que eu não quero mais ler, entendeu? Que você é obrigado a ler coisas na internet. E não quero. Eu fico ali pelo Instagram, onde aparece ali os rios ali de vez em quando. Eu compartilho, não olho nem os comentários, eu só compartilho. É, e é isso, tá de bom tamanho pra mim. Eu concordo, acho que ninguém precisa ser super ativo no fandom pra escrever fanfic. Até porque a maioria das fanfics é universo alternativo, então você tá inventando uma coisa na sua cabeça que não tem nada a ver com a pessoa lá, o idol. É, mesmo assim, eu não sei se eu consigo. Eu acho que eu consigo, mas eu não vou prometer nada. Porque eu não vou mais prometer, porque eu fico frustrada. Mas é isso que eu fiz nas férias. E é isso que eu planejo fazer esse ano. Na verdade, eu não planejo nada, né? Eu vou deixar rolar. De leitura, eu coloquei alguns livros. Eu não chamo mais de TBR, porque eu acho que vira uma promessa também. Mas eu coloquei assim como livros que eu tenho a intenção de ler, né? Vamos deixar assim. Eu coloquei alguns, acho que uns 3 ou 4. A maioria deles é os mesmos livros que a gente planeja ler aqui pro podcast, então talvez eu consiga ler. Provavelmente eu vou conseguir ler. E é isso. E aí os planos para o podcast, né, que a gente tem esse ano. Vai sair muito livro nesses primeiros 3 meses do ano. Tá saindo muito livro, né? Que eu não vou lembrar de cabeça agora qual é. Mas tem um livro da Ellie Hazelwood, tem um livro da Dani Collins, né? Ainda dentro da saga de The Hunger Games. Qual foi o outro que a gente falou que ia ler esses primeiros meses? Eu não lembro. Mas era um livro de uma autora grande aí também. Sim. Da Lucy Foley. É esse o nome dela? Lucy Foley? Que é a autora Sim, sim. O autora apartamento de em Apartamento de Paris, Paris. a Isso, última festa, etc. isso. Tudo isso agora já em fevereiro, março, abril. Não é isso? Acho que é nesses 3 meses aí. E eu acho que tem mais algum, eu não lembro. Mas eu acho que a gente jogou mais pra frente, né? Enfim, a gente pretende ler mais esse ano aqui. A gente colocou aí os planos. Vamos fazer esse esforço. Vamos se Eu acho esforçar. até que a discussão rodou em torno disso, sabe? Quando a gente montou a pauta desse ano. A gente olhou assim, disse assim, não, esse ano a gente vai fazer mais review, porque a gente precisa ler mais. É, Então, a gente precisa então tem ler. pelo menos o quê? Eu acho que tem pelo menos.
2 resenhas, né? Isso, por mês. Em março, acho que são Média. 2. Em março, acho que são 2. Ali um ano no começo e um ano quase já em abril, eu acho. A gente começa com o da. A gente começa com o 7 dias em junho, e aí o próximo já é o da Ellie Hazelwood, não é isso? Eu não decorei a agenda, gente, mas enfim. O livro da Ellie sai agora em março, então a gente vai tentar ler ali logo quando sair, fazer uma review sem spoilers, e aí eu acho que já depois já sai o da Suzanne Collins, né? Eu acho que é bem próxima a data também. Tá tudo em pré-venda, eu não gravei a data de nenhum, mas eu acho que eles são próximos ali. E aí, logo depois vem o da Luz Folha, que eu também não gravei o nome. E aí os outros eu não lembro também. Mas a gente colocou mais livros do que o do ano passado, que a gente precisa ler, que escritoras são essas que não leem, né? Eu não boto fé, não confio em escritora que não lê. A gente vai falar de fanfic também, claro, que nós somos fanfiqueiras, né? A gente precisa falar de fanfic. Que mais que a gente planejou? Também vai vir aí os 100 episódios do podcast em abril. Eu não lembro também, de novo, eu não gravei nada. O Mas eu nosso acho. podcast faz aniversário no começo de abril. É, Essa data eu lembro. então é isso. Ele é. Não, mas Nossa, aí o ele é o quê? aniversário. Esse O ano? aniversário é uma data, os 100 episódios é outra data. O 100 episódio é março. É março já, né? Ixi, É então tá março. perto. Então tá aí já, tá aí na porta. É, e é isso, eu acho. A gente vai falar? Eu acho que sim. Esse ano voltaremos mais leitoras, mais escritoras, mais fanfiqueiras. É. E Ah, a gente. prometemos muito. Se vamos entregar tudo, não sei, Não mas sei. prometemos. É uma promessa que não é muito promessa, né? A gente falou também de adaptação, vai ter adaptação do. Esqueci o nome do livro, do George R. R. Martin, que vai sair a adaptação na HBO. Eu esqueci o nome. Cavaleiro de alguma coisa. Perdoem os fãs É, Cavaleiro de Sete Reinos. Isso, Cavaleiro de Sete Reis. Tem mais adaptação esse ano? Não lembro. Cara, tem algumas, mas aí a gente vai vendo de acordo com A gente vai vendo a aí. proximidade dos lançamentos, né? Porque que vai sair aí. Mas a gente vai falar de. Quer falar de séries também que a gente assiste? Se a gente vai assistir ou não, né? Vai depender. E é isso, eu acho que a gente tinha planejado. O que a gente pode adiantar, né? Pelo menos. Acho que a gente planejou. É isso, que a gente vai ler mais. A promessa principal é essa. Então, gente, é isso, né? Se preparem para ouvir a gente aqui falando de fanfic, reclamando, muito possivelmente. Por enquanto, não. Os livros que a gente já veio separando para começar o ano, dos que eu já li, tem sido super de boa. Então, talvez não venha aí uma resenha daquelas, né? Que eu começo já dizendo, não sei o que dizer, só sei reclamar. Então, talvez. Esses 3, 4 primeiros são hypados, são livros de autoras hypadas. Então, Sim, tem talvez potencial. venha aí reviews positivas. Uhum. Então tem todo um potencial. Então, vamos ver, sabe? E é isso, vamos para mais uma temporada do nosso podcast. E a gente tá bem animada em, sei lá, dividir todos esses planos com vocês. É isso, gente. Obrigada. Você escutou até aqui a gente falar esse monte de coisa. Até o próximo episódio. Não deixe de deixar aí o seu like ou seguir a gente aí onde você estiver escutando. Segue a gente nas redes sociais para saber quando sai episódio novo. E até a próxima. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês em mais um episódio. Se quiser comentar com a gente algum livro, se quiser dar dica de leitura, né, para essa nossa maratona de livros que vem aí em 2025, pode deixar nas nossas redes sociais. A gente usa tanto o Blue Sky quanto o Twitter, quanto o Instagram. Então, só procurar a gente. E é isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.